Muito bom dia, 8 horas e 6 minutos, 8 e 6 da manhã desta segunda-feira, que chama atenção, a temperatura já elevada para amanhã, né? 24 graus. Estamos aí no dia 18 de abril de 2016. Primeiro jornal, as primeiras e principais informações do seu dia a dia, com apoio de Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará a diferença. Colégio Teutônia, o telefone é 37624040 e carnes temperadas Dália. Fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, gente, embora a gente viva um ano político diferente no nosso país, né? Teremos aí no mês de outubro as eleições municipais que mexem diretamente com os nossos municípios. Quem está conosco é o chefe do cartório eleitoral aqui de Teutônia, Alexandre da Silva Ruschel. É a sessão de número 125, se eu não me engano, né? Aqui, 125, é isso? 125, Zona Eleitoral. Zona Eleitoral, prefeito. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, bom dia aos ouvintes. Seja bem-vindo. Bom, nós temos algumas datas importantes para serem destacadas, até porque a gente fez o chamamento de algumas cidades que fizeram o cadastro biométrico, enfim, todo esse processo a gente foi divulgando aqui na Rádio Tirol FM, mas agora nós temos uma data limite no que tange ao período eleitoral que vamos começar a viver lá para agosto, que é o dia 4 de maio, né, com relação a transferências. Quem quiser ficar ajustado para possibilitar que não tenha problemas aí lá em outubro, a data limite é dia 4 de maio, é isso, Alex? Isso mesmo, 4 de maio é o último dia para qualquer movimentação no cadastro eleitoral do eleitor, aqui em Teutônia, Poço das Antas, Paverama, Imigrante e Westfália. Mas a gente tem que traçar alguns limites aí. Quais são? O eleitor de Teutônia e o eleitor de Westfália, ele não é obrigado a comparecer ao cartório eleitoral para o recadastramento biométrico. Nós sabemos que o fechamento de cadastro é sempre um período onde tu tem muito destaque na mídia, a Justiça Eleitoral aparece muito na mídia, e as pessoas tendem a confundir achando que esse é o último prazo para qualquer coisa com relação ao título eleitoral. Então, com relação ao cadastramento biométrico, o eleitor de Teutônia e o eleitor de Westfália não precisa agora, nesse momento, comparecer ao cartório eleitoral. Ou seja, só permanece aqueles 3 municípios que a gente já divulgou por aqui, Paverama, os outros municípios que fizeram biométrico também, Poço das Antas e Imigrante. Esses municípios, embora o prazo deles já tenha se extinguido, né, ainda assim pode procurar o cartório até o dia 4, Alex? Pode, para regularizar a sua situação. Porque o pessoal que não compareceu à época, eles tiveram um título eleitoral cancelado. Agora, 4 de maio seria uma das datas para poder regularizar e poder participar do processo eleitoral em outubro. Se não fizer isso, não vai conseguir fazer a votação para vereador e para prefeito em outubro. Bom, falavas agora que quem não fez o cadastramento biométrico teve o título cancelado. Alguma documentação, algum passo diferente para se recadastrar, na verdade, para retomar o seu processo eleitoral? Tem que trazer algum documento, tem que trazer alguma forma de algum comprovante de daqui a pouco por que não conseguiu fazer o seu, se é possível, que não conseguiu fazer o seu cadastramento biométrico. Ou seja, para quem quer readequar o seu título eleitoral, alguma orientação? Ele não precisa de nenhuma documentação especial dizendo o porquê não participou do primeiro período que era adequado, mas sim toda a movimentação no cadastro eleitoral, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa com o meu título, é imprescindível, ou seja, eu não abro mão da apresentação de um comprovante de residência no nome da pessoa. Digamos que eu moro com os meus pais. O comprovante de residência pode estar no nome de familiar direto, onde eu consigo identificar uma relação, através até de sobrenome, mas uma relação entre a pessoa que está ali fazendo a modificação no cadastro e o comprovante de residência. Então, basicamente documento de identidade original, o título eleitoral anterior e comprovante de residência. Muito bem. Outro fator que me chamou a atenção, Alex, e daí tu me corrige se eu estiver errado, que mudou da última eleição ou não, que aqueles jovens que até o dia 4 de maio tiverem 15 anos, mas completarão até outubro os 16 anos, poderão, é uma novidade para esse ano, ou já nas últimas eleições funcionava nesse mesmo processo, que poderão buscar fazer o seu primeiro título? Não, isso é uma modificação já de algum tempo atrás, ela não é tão recente assim. Mas
Está correta a tua interpretação. O eleitor, mesmo com 15 anos, se ele fizer aniversário, se ele fizer 16 anos até o dia da votação, ele tem sim a possibilidade de já fazer o título eleitoral agora. Também respeitando a data base do dia 4 de maio. 4 de maio. Muito bem. O que mais que vai ser possível aí até o dia 4? Quem quiser trocar dentro do seu domicílio eleitoral, trocar o seu local de votação, também tem que aproveitar esse período? Sim, ele pode aproveitar. Lembrando que, eu vou fazer esse parênteses, o cadastro eleitoral ele fecha agora em 4 de maio, mas em meados de novembro, ou seja, uma semana e meia, talvez duas, depois do período eleitoral, ou seja, depois do primeiro e do último domingo de outubro, ele reabre. O eleitor, ele não precisa, se ele não tem urgência na alteração, e daí a gente volta para a tua pergunta, que alterações a gente pode fazer? Por exemplo, a menina casou e adotou o sobrenome do marido, quer trocar, né, quer atualizar seus documentos. Não existe nenhum problema em ela não fazer isso agora. Ela pode fazer isso depois, quando dá a reabertura do cadastro. Eu quero trocar o local de votação. Eu estava morando no bairro Teotônia, agora eu estou morando no bairro Canabarro, eu não quero me deslocar tanto. Eu posso lá até 4 de maio. Lembrando, carteira de identidade, o título anterior e comprovante de residência no nome da pessoa. Mas a gente tem que repisar essa situação. Algumas situações, elas não são urgentes. E por que eu falo isso? Porque o eleitor que comparecer no cartório eleitoral agora, ele vai ter um ônus. Qual é? Fila. Né? O cadastro eleitoral, então eu repito, o cadastro eleitoral ele reabre em meados de novembro e eu tenho novembro e dezembro e depois todo o ano de 2017 com o cadastro eleitoral funcionando perfeitamente, onde o eleitor pode comparecer lá, fazer as suas alterações sem o afoitamento, sem o problema da fila. Então, por isso também essa questão do recadastramento biométrico, que o eleitor, por exemplo, de Teutônia hoje e de Westfália hoje, chega no cartório eleitoral, precisa fazer, já é coletada todas as 10 digitais, é feita a fotografia. Ou seja, a gente já tem isso no banco de dados. Mas, dada a proximidade com 4 de maio, qual é a consequência direta? As pessoas tomam isso como novidade. Eu preciso fazer. E não necessariamente. Alex, outra pergunta que eu quero lhe fazer é, esses municípios que fizeram o biométrico, né, o registro biométrico, eles necessariamente terão as eleições já com biometria em outubro, ou a princípio é só um cadastro no primeiro momento e futuramente teremos aí lá simplesmente fazer a identificação com as digitais do seu dedo? Não, eu posso responder com segurança que os 3 municípios que participaram do recadastramento biométrico, a votação vai ser 100% biométrica. 100% biométrico. Isso mesmo. O eleitor vai se acostumar em chegar na urna eletrônica e botar o dedão lá, igual alguns caixas eletrônicos de banco. Exato, exatamente. Muito bem, portanto a data básica é dia 4 de maio. Alex, quem estiver nos escutando agora, horário de atendimento, onde funciona o cartório. Nós tivemos uma modificação das últimas eleições para esse endereço de agora, né? E quero que tu fale para os nossos ouvintes, na frente da Câmara de Vereadores, enfim, gostaria que você deixasse o recado aí pro horário de atendimento, por gentileza, do cartório eleitoral e também por endereço, por favor. Beleza. O cartório eleitoral da 125 Zona funciona na Avenida 1 Leste, número 956. Como tu bem disse, quase em frente da Câmara de Vereadores de Teutônia. O horário de atendimento é das 10 da manhã até as 17 horas. Isso é 5 da tarde. Ou seja, primeiro título, que documentos precisa? Carteira de identidade, comprovante de residência, e se for menino e já tiver completado 18 anos nesse ano, não, até o ano passado, ele deve apresentar também sua quitação militar. Ou... a junta de serviço militar, né? Isso, exatamente. Bom, quem quiser trocar de endereço, quem trocar o seu domicílio eleitoral, os mesmos documentos, o comprovante de residência me parece um documento comum, né? Comum a todos, né? E é o mais importante. Só que a transferência de título, a nomenclatura oficial, transferência significa eu modificar o meu município de votação. Tá. Então, se eu sou eleitor de Paverama, por exemplo, e eu me mudei para Teutônia, eu obrigatoriamente tenho que ter no mínimo 3 meses de residência em Teutônia para poder fazer a transferência. E eu tenho que ter provas documentais, o comprovante de residência. Então, digamos, os mais comuns, continha de energia, continha de água, continha de telefone,
servem perfeitamente, mas elas também têm que me demonstrar que o eleitor já é residente no município, no mínimo há 3 meses. Muito bem, nós vamos continuar falando dessas datas, relembrando o eleitor para que o processo eleitoral no dia 2 de outubro, que é no primeiro turno, e aqui na nossa região nós não temos nenhum município que vá para o segundo turno, que as pessoas fiquem atentas para ter o seu direito e o seu dever do voto no dia 2. Tá certo, Alex? Obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente vai manter um contato com certeza muito mais próximo até o pleito lá de outubro, né? Porque são muitas informações, tem informações para candidatos, tem informações agora para os eleitores. Repito que essa data vai até o dia 4 de maio, vai ser em uma quarta-feira, se não me engano, a data base, exatamente 4 de maio, numa quarta-feira. Então agiliza, você que está nos escutando e não está devidamente cadastrado, não está com o seu título eleitoral em dia. Alex, mais alguma informação para o momento agora? Até uma próxima oportunidade, tenha uma boa semana. Obrigado e bom dia. 8 horas e 17 minutos, vamos ao destaque. Não, agora vamos para o intervalo, né? Hoje não tem destaque do esporte, não. O Internacional empatou no sábado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Portanto, essa entrevista com o Alexandro da Silva Ruschel, chefe do cartório eleitoral aqui de Teutônia, também estará disponível em nosso site logo mais, para você que ainda tem alguma dúvida com relação ao pleito do dia 2 de outubro. Intervalo, na sequência, as informações finais de hoje.